O Flamengo terá novidades no time para encarar o Bolívar. Esse jogo é amanhã no Maracanã, tá? O time vai em busca de um bom resultado em casa na luta pela classificação, Rodolfo. Um jogo em casa é essencial antes do desafio do Flamengo na altitude contra o Bolívar. Já com os ingressos esgotados, os jogadores do rubro-negro querem contar com o apoio da torcida mais uma vez para golear no Maracanã. É um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação direta, então a gente precisa do apoio da torcida. Apesar do Flamengo ter sofrido com a bola aérea nos últimos jogos, na Libertadores o time ainda não sofreu gol em casa. A equipe está com 100% de aproveitamento na competição, jogando no Maracanã, vencendo os 3 jogos que disputou. Além disso, o goleiro da equipe boliviana já sofreu 12 gols do rubro-negro em 4 jogos. O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores e colocou o nome do atacante Carlinhos. Além dele, outros 4 atletas: João Alves, Adriel, Fabiano e Guilherme. Ontem a equipe treinou e Varela participou dos exercícios sem sentir dor. O rubro-negro quer sair com um bom resultado em casa para jogar com mais tranquilidade na altitude. Vene Casagrande, tem novidade para esse jogo, Vene? Acho que a grande novidade pode ser o retorno do Varela, né? Que treinou com o grupo ontem, ou seja, indicou aí que tem chance de retornar depois de ter ficado ausente do jogo contra o Palmeiras por conta de uma lesão no quadril. E tem também a novidade que pode ser no banco de reservas. O Chola, atacante nigeriano, que a torcida do Flamengo está apaixonada por ele, tanto pedia no time profissional. Na ausência do Cebolinha, inclusive, forças ao Cebolinha, dele, né? Tá? Que daqui a pouco vai passar pela cirurgia. É hoje, Vene? É hoje, daqui a pouco, no hospital, na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Vai passar por essa cirurgia. O responsável pela cirurgia vai ser um cara que entende muito sobre o assunto, então, pelo visto, ele está em boas mãos. Toda energia positiva ao Cebolinha, e na ausência do Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso para esse duelo, o Tite pensa em relacionar o Chola, que treinou... Quem é o Chola? É Chola mesmo que fala? Olha, eu falo porque, primeiro, ele é nigeriano, o nome dele é assim que se escreve, S-H-O-L-A. Aí eu pronuncio dessa maneira. É um atacante nigeriano que chegou por empréstimo ao Flamengo, e o Flamengo, no primeiro momento, não ia exercer a opção de compra desse atleta. Mas o Felipe Luiz, técnico do Sub-20, conversou com a diretoria e mostrou para a diretoria que seria importante exercer a opção de compra. Ele tem quanto tempo? Ele chegou no meio do ano passado. Ele tem pouco tempo no Flamengo, mas de fato foi um jogador importante, por exemplo, na conquista da Libertadores Sub-20, um título inédito para o Flamengo. Será importante no Mundial, que vai ser disputado esse ano no Maracanã contra o Olympiacos pela categoria Sub-20. É um jogador que de fato se destaca muito no Sub-20. Agora, a gente sabe que jogar no Sub-20 e jogar no profissional são coisas totalmente diferentes, mas de fato é um jogador que apresenta ter potencial. Então eu não vejo motivos para não relacionar. Você relaciona esse jogador. Se durante a partida for necessária a entrada dele, aí você bota para ele ir já se adaptando ao time profissional do Flamengo, porque eu tenho certeza que ele tem potencial sim de vestir a camisa do time profissional. Mas calma, torcedor, não fique com aquela expectativa, porque o que ele faz no Sub-20 não quer dizer que ele vai conseguir fazer no primeiro momento pelo time profissional. E nem se sabe se ele vai entrar em campo. Então ele pode ser a grande novidade. E tem também o Carlinhos, né? Que antes não estava inscrito na Libertadores da América, e o Flamengo escreveu, e também ele fica à disposição do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Flamengo sabe bem fazer essa transição ultimamente, não há desespero no Flamengo, então eu acredito ainda mais com o Felipe Luiz e o Tite, isso vai ser no momento exato, e essa irregularidade, uma irregularidade, ela pode acontecer, então muita paciência mesmo, como o Vene pediu pro menino, né? Vamos chamar ele então de Chola, é assim que chamam ele, beleza. Assim. E eu acho que você tem um Felipe Luiz que tem um entrosamento muito grande com o Tite há muito tempo, e se o Felipe Luiz recomenda a diretoria do Flamengo para fazer a obrigação de compra desse jogador, é porque o jogador está rendendo, é porque ele acredita no potencial desse atleta, é porque ainda há um trabalho de amadurecimento para ser feito ali. Mas sem dúvida alguma, essa conversa entre o Tite e o Felipe Luiz deve ter acontecido. Posso inscrever o garoto? Pode escrever, Tite, é um amadurecimento. E o Flamengo sabe fazer essa transição, por mais que eu entenda que esse momento não seja tão tranquilo, porque o Flamengo está sem o Everton Cebolinha, então pode ser que ele entre aí dentro do jogo numa eventual necessidade. Mas é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o garoto tá no Sub-20 que você também tem que manter o tempo inteiro ele ali e não dar uma oportunidade. Ele tem que ter essa experiência, essa bagagem, para que ele possa também entender o que é jogar profissionalmente com a camisa do Flamengo, tirar esse peso de uma estreia, por exemplo, e cada vez mais ele progredir. Isso faz parte. E é claro, a gente sempre
sempre pede paciência para a torcida, porque eu sempre falo uma coisa aqui, nem todo jogador que sobe da base, ele tem necessidade de ser craque. Às vezes o cara é um bom jogador e que consegue te ajudar bastante. Então é um amadurecimento natural e a paciência da torcida é essencial também. Olha só, Pedrosa, o Flamengo fez a inscrição aí dos 5, né, a mais nas oitavas, né? Aí tem o Carlinhos e mais nomes da base. Olha que importante aí o Fabiano, meia 19 anos, tem o Guilherme, tem o João Alves, também 19, e o Adriel, atacante de 18 anos. Quer dizer... O Cholo ele já estava inscrito na primeira fase. Então, por isso que você não mencionou o nome dele. Ele esses foram permaneceu. que Exatamente. incluíram, né? Exatamente. Mais uma... Você vê uma preocupação até do Flamengo. Sabe quando Copa? Você tem aquele 23º jogador que é um garoto? A gente pensa muito assim, a questão do Flamengo nas suas listas, ela tem sempre o time, né? Como disse o Vene, o quê? Como é que é? A cavalaria? Cavalaria, né, ô Pedrosa? E os meninos, que é tão importante estar numa competição como a Libertadores, sim, Pedrosa. Sim. É essencial, cara. É essencial porque o garoto ele vai se acostumando a viver a vida de um profissional. Ele vai se acostumando a viver essa bagagem. Eu nem acho que esses jogadores vão entrar, tá? Eu acho que o Tite vai improvisar jogadores que já são mais experientes, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Lohan, jogadores assim que pra mim eles têm mais capacidade para poder atuar. Mas sem dúvida alguma, só de você treinar com os profissionais, fazer parte daquele grupo, isso já é uma experiência gratificante para esses garotos. E às vezes até usa, talvez, num jogo de volta lá contra o Bolívar, com uma altitude severa. Se fizer um resultado aqui, às vezes os meninos... Você quer uma curiosidade sobre lista de inscritos de Libertadores? Quero. Porque o Flamengo aprendeu isso no tempo de pandemia, quando passou o sufoco. O Flamengo escreve, e todos os clubes fazem isso, escreve 50 para manter o número de 50. Porque se você escrever 40, você só vai poder manter 40 na próxima fase. Entende? E durante a pandemia, quando o Flamengo teve vários jogadores 19. afetados, exatamente, o Flamengo passou o desespero, quase não teve jogador para entrar em campo, porque na ocasião não tinham 50 inscritos na competição. Tinham, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 38. E aí a Libertadores, a Conmebol não permite que você adicione. Não, se você escreveu 38, você vai manter 38. Então, por conta disso, bota mais. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Ô, Venei, tem negociação do Atalanta com o Wesley? Como está essa situação? Sim, a negociação aqui está em andamento. Aqui o povo que pergunta para ele no meio da rua, agora é hora. Vai, Venei. Me dá um spoiler, ô amigo. Pô. Você vai ao cinema querendo saber o fim do filme, pô? Isso não existe. Mas aqui no SBT a gente conta o filme. Vamos lá. É o seguinte, o Wesley, ele tem essa negociação em andamento, só que o Flamengo já bateu o martelo. Antes do segundo jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, o Flamengo não libera nenhum jogador. E aí o Flamengo fez uma contraproposta à Atalanta pedindo 18 milhões de euros de maneira fixa e 2 milhões em bonificação. Enquanto isso, o Flamengo vai ganhando tempo. O Fabrício Bruno, pelo que me disse uma pessoa da diretoria do Flamengo, Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o próprio Wesley. Falei isso aqui ontem rapidamente. Sim. E é verdade. O Flamengo entende que, no caso do Fabrício Bruno, é mais vantajoso vender. No caso do Wesley, o Flamengo até topa vender, está fazendo esse processo aí de negociação com a Atalanta, mas, enquanto isso, vai buscando possíveis nomes para poder contratar para a posição da lateral direita. O Flamengo não vai vender antes do segundo jogo das oitavas de final da Libertadores e antes de ter um jogador bem encaminhado para a reposição de Wesley. Então, assim está a negociação em andamento, tanto do Fabrício Bruno quanto do Wesley. RMP, o Jorge Jesus pediu para o Al Hilal contratar o Rafael Leão ou o Rafinha do Barcelona. E com isso, o Michael poderia ser negociado. Só que, por incrível que pareça, os árabes não estão conseguindo. Ô, Gustavo, essa história da saída do Michael, ela está tendo diferentes versões. Por exemplo, o que eu ouvi no início, quando falou-se que o Al Hilal ia liberar o Michael, é porque ele precisava da vaga de estrangeiro do Michael para que inscrever o Neymar, que finalmente, daqui a pouco, quem sabe, vai voltar a jogar bola, né? Então, essa foi a primeira história. Agora está surgindo essa história aí do Rafael Leão ou Rafinha do Barcelona. Não sei qual é a versão verdadeira, né? Agora, o Gustavo diz assim, contratar ninguém, porque os clubes não querem vender esses jogadores. Então, perigo o Michael permanecer no Al Hilal. Queria a volta do Robozinho, mas está difícil ocorrer esse ano. Acho que não, Gustavo. Acho que a tua informação não é exata. Ela pode ter um fundo de verdade, mas acho que ela não é exata. Por tudo que eu sei, o Michael vai fazer apenas mais 2 jogos pelo Al Hilal e vai
comprar a própria rescisão. O empresário do Michael vai pagar a multa rescisória do Michael e, naturalmente, vai cobrar isso do clube que quiser contratá-lo, né? Misturando com luvas, essa coisa. Por isso é que, às vezes, as pessoas dizem o Michael quer ganhar 3 milhões por mês. Não é exatamente isso, gente. É porque o Michael, se o cara comprar realmente a liberdade dele, vamos dizer, pagando a multa rescisória, o Michael viria de graça. E se Flamengo ou qualquer outro clube não precisar pagar nada ao Michael, ele pode, como o Gabriel Barbosa estava querendo, uma luva de 7 milhões de euros para renovar o contrato com o Flamengo. Porque no final do ano ele sai de graça. Então ele estava pedindo ao Flamengo que pagasse a ele os 7 milhões de euros que ele acha que ele vale no mercado. O Michael vai ser uma coisa parecida. O Michael pode aceitar um salário, sei lá de 1 milhão, não sei quanto, 1 milhão e 200, já que ele se valorizou quando ele foi para o Al Hilal, e principalmente que o Flamengo começou a precisar cada vez mais dele, ainda mais com a contusão do Cebolinha agora. Mas o Flamengo teria que, então, pagar a ele, Michael, um dinheiro que não ia pagar para o Al Hilal. Esse dinheiro não é pago nunca de uma vez, ele é fracionado durante o tempo de contrato, e por isso o salário total dele acaba subindo. Essa que é a história. Renato, na minha humilde opinião, o Mengão tem que fazer pelo menos 4-0 no Maracanã para ir para as alturas tranquilas. Eu também acho. Também acho que 4-0 é o número. Foi, aliás, o placar do jogo de volta da fase de grupos, né? Eu acho que 4-0 é o número. Trouxeram um treinador da Ferroviária para a bola parada? Sim, trouxeram. Agora, tem que deixar ele trabalhar, né? Se botar esse técnico embaixo do Titinho, aí a coisa está preta. Aí a coisa... Mas eu tenho a sensação que é novamente o Tite querendo ensinar ao filho. O Tite está querendo fazer do Flamengo a universidade do Titinho, ao ponto de se buscar um cara que é um especialista em defesa, que deveria ser a função do Titinho, que não tem capacidade para isso. Beto Martins, RMP, na montanha contra o Bolívia, estamos livres do ala, problema sanguíneo. Totti não fará... A merda, urubu. O problema é que eu acho que estamos com um problema para escalar o Pedro também, né? Me parece que o Pedro tem esse mesmo problema. Reginaldo Batista, RMP, sem Cebola, BH e em péssima fase, Luiz Araújo não rende na esquerda, por que não muda o esquema? Claro, claro. É muita teimosia. Estamos fadados ao fracasso e o treineiro não vê. O treineiro virou um cara obcecado pelo jogo posicional. Por isso é que ele tem que ter 2 caras sempre abertos. Uma idiotice. Dorival Júnior. Não vou nem falar do Jorge Jesus, tá? Dorival Júnior foi campeão brasileiro com um ataque formado por Pedro e Gabigol. Não tinha ponta. Não tinha ponta. No meio do campo você tinha um losango com Pulgar, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta. Campeão brasileiro da Copa do Brasil. E aí o Tite exige sempre que tenha um paspalho de um lado e um outro do outro. Pedro Carreirão, Tite terceiriza as escalações, as substituições e as coletivas, assim como o Braz terceiriza as contratações com seu agente. Fora a ala e quinta decisão. Você tem toda a razão, cara. O Tite passou esse negócio... Eu acho que o Tite... O Ramon Dias leva o filho, tá? Antigamente não levava, não. Era um ou outro. Agora ele passou a levar. O resto, todos os outros treinadores da Série A do Brasil vão sozinhos para a entrevista. Vão sozinhos. O Tite não. O Tite quer ser o democrata, que dá chance a todos os auxiliares para falarem. Só que ele leva o Titinho apenas na boa. Anteontem, depois
de ceder o empate em mais um gol de cabeça, o Matheus Bach devia estar do lado dele, para ser perguntado. Aí ele não levou. Aí levou o Kleber Xavier. Rodrigo Carvalho. A MP já reparou que quase sempre vem com mudança na posição original do jogador? Tipo, para que tirar Pulgar e colocar Luiz Araújo, para depois tirar BH e colocar Ala? Desnecessariamente complicado. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não faz o menor sentido. A MP tem a convicção de que o Flamengo gastou o dinheiro dos reforços na compra desse terreno. Cara, mesmo que tenha gastado uma boa grana nesse terreno, não interessa, cara. Pega um empréstimo e contrata jogador agora. E você paga isso no final do ano com o pé nas costas. Agora, não pode deixar de contratar jogador, só isso. O Flalocão diz que o Schola ainda vai crescer muito. Eu também tenho a sensação de que o Schola vai dar muito bom jogador. Muito, muito bom jogador. A Carla diz que é viúva do JJ com muito gosto, eu também. E, aliás, a maior parte da torcida do Flamengo é jesuíta, por razões óbvias. Rosita 47, boa noite, Renato. Boa noite, Rosita. O Diego me pergunta, Renato, com a troca da presidência 25, você acha que o JJ pode voltar? Você acha que algum dia ele volta? Olha, querer voltar ele quer. Só que o Flamengo já deixou escapar várias oportunidades, né? Várias oportunidades. O JJ, quando conversou comigo aqui no Brasil, ele disse com todas as letras, querer voltar eu quero, só que não depende só de mim. E o técnico do Flamengo naquela época era aquela anta do Paulo Souza, que todo mundo já estava vendo que não ia dar mais certo. Pergunta se deram pelo menos um telefonema para o mister. Porra nenhuma. Falta, inclusive, de educação. Se o Flamengo vender o Wesley e o Fabrício Bruno agora, ele vai botar uma grana preta no bolso. E ainda vai entrar o tal dinheiro da Flabet, que é uma nova bet que vem por aí, que vai ser a bet do Flamengo, mas que, na verdade, vai ser operada pela PixBet, que já é a patrocinadora master do Flamengo. A estimativa da Flabet é de 82 milhões por ano. Então, o problema do Flamengo não é grana agora. Não é por falta de grana que o Flamengo vai deixar de contratar. O Flamengo tem dinheiro para contratar. A partir do ano que vem, a administração terá que ser muito bem feita para que a geração do caixa possa garantir não somente pagamento das etapas do estádio que vem por aí, criação do plano diretor, arquiteto para projetar o estádio, uma série de coisas que o Flamengo tem que fazer em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e manter o time competitivo. Porque se o Flamengo passar a gastar só no estádio, o time vai começar a cair. Os jogadores vão ficando mais velhos, alguns vão saindo. Se você não tiver uma verba boa para botar no time de futebol, manter essa qualidade do time de futebol, é um problema. Mas não acredito que vá haver incompetência nesse setor. Acho muito pouco provável. Passar agora para vocês que após nova proposta do Atalanta o Flamengo optou pela venda do Wesley, que deve fazer a última partida pelo rubro-negro no confronto decisivo diante do Bolívar, marcado para o próximo dia 22. Com a saída do jovem lateral, a equipe da Gávea deve colocar como prioridade a busca por reforços para a posição. Isso porque, com a saída dele e a lesão de Varela, que é o substituto imediato, a equipe fica sem jogador para a posição. Desta forma, deve buscar por opções na base até que acerte a chegada de algum nome. A comissão técnica vem se reunindo internamente analisando possíveis nomes para qualificar a equipe antes de realizar ofertas. Aos 20 anos, o lateral deve render aos cofres do Mengão 16 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais na cotação atual fixo, mas podendo render mais 4 milhões, próximo de 24 milhões de reais, de bonificação por metas contratuais estipuladas entre Atalanta e Flamengo. Falar também para vocês que a reportagem do Bolavit Brasil apurou que o lateral esquerdo Alex Telles, ex-Manchester United, foi sugerido ao clube. O Flamengo se interessou e pode realizar uma proposta. O jogador está de saída do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e deve se desligar do clube com uma rescisão contratual,
e chegar a qualquer nova equipe de graça, apenas arcando com salários e luvas contratuais. Alex Telles já esteve na mira do Flamengo anos atrás, porém o negócio acabou não dando certo. Desta vez, o rubro-negro tem pressa para fechar um acordo e isso pode ajudar nas tratativas com o brasileiro. O lateral esquerdo tem 31 anos e poderia já chegar jogando, sendo titular absoluto. Tite o conhece muito bem, já convocou o medalhão em algumas ocasiões quando estava na seleção brasileira. Trazer agora para vocês que sem Everton Cebolinha, o Flamengo avalia a possibilidade de repatriar Michael, do Al Hilal. A diretoria deve ir com tudo para contratar o jogador, após ficar sabendo que o clube árabe está disposto a negociar o atleta e até rescindir seu vínculo. Segundo apurou o Bolavik Brasil, as conversas deram início. A relação da diretoria rubro-negra com o jogador pode ser um trunfo na tentativa de diminuir os valores. Ele já tem um acordo de cavalheiros com Marcos Braz para retornar ao Mengão em caso de volta ao Brasil. O atacante, que pode rescindir com o Al Hilal ainda nessa janela, pede algo em torno dos 6 a 7 milhões de euros em luvas, além do salário considerado elevado. O Corinthians desistiu do atacante por conta das cifras. No entanto, a direção já sabe que ele vai reduzir drasticamente a pedida. A ordem do presidente Rodolfo Landim é não perder a oportunidade, tendo em vista que o Al Hilal não vai dificultar a negociação. O jogador é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo, e a possível contratação tem aprovação do técnico Tite. Sabendo desse desfalque de peso, o mais querido voltou ao mercado da bola em busca de um substituto, até porque sabe da necessidade de ter muitas peças à disposição, pois está disputando 3 competições simultaneamente. Um nome que recentemente foi oferecido é de Gonzalo Plata, do Al Sadd. Inicialmente, os cariocas haviam descartado uma investida, mas em decorrência desse problema com Cebolinha, a possibilidade passou a ser analisada. Com 23 anos, o equatoriano já passou pelo Sporting, de Portugal, além do Valladolid, da Espanha, mas foi revelado pelo Independiente del Valle. Na temporada passada, fez 33 jogos, com 12 gols e 8 assistências. O que vocês acham, nação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo, família rubro-negra.